Deus em nós, irmãos. Deus é homem ou é mulher? A semelhança de Deus em nós. O que é? Deus é homem ou é mulher? Deus é espírito, ele não é nem homem nem mulher. Toda a linguagem, na Bíblia, quando a gente lê, por exemplo, Daniel capítulo 7, a mão, o cabelo branco, é figura de linguagem que gera para descrever os atributos dele. Mas Deus não tem um corpo como nós, ele é espírito, e a parte de Deus em nós é o espírito. E aí o Espírito Santo de Deus, ele vem, aleluia, e ele habita no teu espírito. E aí o apóstolo Paulo diz que ele intercede. Sabe, você ora, mas o Espírito Santo também ora por você. Tem hora que você não tem mais condições de orar. Aí a Bíblia diz que ele ora por você, que ele intercede, que a intercessão vai além da oração. Tem hora que falta palavras para o Espírito Santo de Deus. Mas aí a Bíblia diz que ele faz o quê? Que ele geme com gemidos inexprimíveis. Então, na hora que o Espírito Santo está intercedendo por você, porque você não sabe, você sabe do ontem e você sabe do agora, mas ele é Deus, ele sabe o que vai ser daqui a pouco. E aí o Espírito Santo, ele começa a interceder para Deus te dar livramento, para Deus te guardar. Pensa comigo, Jó não sabia o que estava acontecendo lá no céu. Jó não sabia da trama que o diabo estava fazendo. Jó não sabia que Deus estava permitindo. Ele soube depois. Daniel não sabia que a sua oração tinha sido ouvida no primeiro dia. Mas desde o primeiro dia Deus manda a resposta. E desde o primeiro dia um demônio, está lá em Daniel capítulo 10, o príncipe da Pérsia é um demônio. Depois dele veio os reis da Pérsia, que são outros demônios. Eles estão ali para resistir. O anjo que vinha trazendo a resposta, Daniel não sabia. Havia uma batalha espiritual. E aí, irmãos, o Espírito Santo, quando ele está intercedendo, está excedendo o limite das suas forças. É como quando Jesus estava no Getsêmani e ele começa a interceder, começa a orar, e a agonia é tão grande que ele chora sangue, ele transpira sangue. Quando o Espírito Santo está gemendo por você, gera essa tristeza que você não sabe. E muitas vezes nós não o auxiliamos, porque nós entramos e começamos a murmurar. E as primeiras pessoas que sofrem é a família que está do nosso lado. Às vezes tem um laço preparado pelo inimigo para destruir tua vida. Às vezes tem uma situação tão complicada. Às vezes é um abismo espiritual à tua frente. Às vezes é um problema que você sozinho não vai conseguir. E aí você está ali quase indo, o Espírito Santo intercedendo, clamando, o Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis. E aí a tua alma, ela murcha como um maracujá. E você precisa ajudar o Espírito Santo. Você precisa auxiliar o Espírito Santo. Você precisa colocar um louvor ao Senhor. Você não vai colocar um funk, esse que está na metralhadora aí agora. Vai causar mais irritabilidade em você, no seu sistema nervoso, porque libera um libido. Todo som alto, com batidas fortes, mesmo que não tenha letra, tendo melodia, mexe com o corpo, com o seu sistema nervoso. Você fica mais irritado, você vai comer mais, você vai beber mais, você vai falar mais alto, vai gesticular mais e vai ficar pior. Você precisa ajudar o Espírito Santo de Deus. Você precisa cantar, orar, calar-se, aquiete, apazigue o coração. Eu aprendi que nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo, no verso 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque somos chamados segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então não dá para a gente viver um evangelho relativo. Você pode fazer isso, não dá certo, não dá para adaptar. Ou você luta para mudar, ou você vai ser influenciado por essa geração pecadora, destruidora de família. Eu estava pregando na igreja e eu falei sobre o homossexualismo. E enquanto eu falava, alguns irmãos começaram a menear a cabeça, discordando de mim. E eu falei, pode me processar. Pode me processar.
Eu vou ficar feliz se alguém me processar por eu estar falando uma verdade. Se eu devo ter o sentimento que os apóstolos tiveram quando foram presos e açoitados, porque falaram do amor de Deus. Então eu quero que você pergunte para duas pessoas: você influencia ou você é influenciado? É uma linguagem bem jovial. Você é cabeça feita ou estão fazendo a tua cabeça? Uma linguagem de prisão, de cadeia. Você está entrando na mente dos manos ou os manos estão entrando na tua cabeça? Você está entrando na cabeça dos manos ou os manos estão entrando na sua cabeça? Você está construindo a tua vida, o teu caráter com Deus, ou estão construindo por você, em você? Você tem personalidade, vontade própria, ou você faz o que os outros, porque todo mundo faz? Deus nos deu condição de termos vontade própria, domínio próprio, querer próprio, escolhas próprias. Mica, irmãos, ele estava roubando a família. Na Bíblia tem a história de duas jovens, infectadas pelo mundo onde elas viveram, as filhas de Ló, com medo de não gerarem, de não terem a bênção. Sabe, tem gente que quer ajudar Deus, tem gente que quer dar um apoio, vamos dar uma mãozinha para Deus, vamos dar ajudinha para Deus, né? Aquelas irmãs que estão na igreja, aí aparece um cara maluco, cheio de tatuagem, fumando, o cara não está liberto, o cara não está transformado, não é por causa dos trejeitos não, é por causa do coração. E a menina fala assim: esse mano é maluco. Esse cara aí foi da Deus hora. que mandou. As minas pira. Começa, já muda o tom. As minas pira. Eu assumi a igreja com 27 anos de idade. Não tinha barriga, retinho. Cabelo caindo nos olhos. Oh. E aí, novinho, chegou uma moça, uma irmã da igreja, e falou: pastor, o senhor vai orar lá pela minha patroa? Eu falei: vou. Aí fui a minha esposa, a mulher estava acamada, pele e osso. A minha esposa, ela estava desviada da igreja, a gente fez o apelo, ela se reconciliou. Uns dias depois seria a ceia do Senhor. Aí a minha esposa fomos lá, minha esposa molhou o pão da ceia no cálice, com suco de uva, e punhava na boca dela, ela não conseguia comer. Estava desenganada pelos médicos, ia viajar de ambulância, UTI móvel, para uma outra cidade. No meio do caminho precisou voltar, porque o médico falou: ela vai morrer. E ela tinha uma irmã loira. Na casa dela tinha um porta-retrato com uma foto dela, cabelo loiro, biquíni amarelo. E toda vez que eu ia lá, ela me recebia e dava um beijinho no rosto. E aquilo começou a gerar um incômodo, o Espírito Santo começou a se entristecer. E aí um dia eu cheguei lá, ela veio, eu estiquei a mão de longe. E quando nós saímos, a minha esposa perguntou para mim: amor, falei: oi, ela mexeu com você como mulher? Ela chamou a sua atenção? Eu falei: ela é uma mulher, eu sou um homem. Mas o Espírito Santo colocou uma repulsa em mim por ela. Colocou alguma coisa e eu não quero. E ela começou a frequentar a igreja. E depois de mim tinha um obreiro, um evangelista que era muito visto na igreja. Era um homem de Deus. Ela não é um homem de Deus. E essa história que eu vou contar para vocês, nós ficamos sabendo quando nós fomos visitá-la em São José do Rio Preto. Quando ela já estava amputada as duas pernas. E não é a que estava doente, é a loira que estava saudável. A que estava doente se recuperou. Está viva até hoje. A loira que estava saudável, nós fomos visitá-la no hospital de base de São José do Rio Preto. Já era só um toquinho de mulher. E ela chamou a mim e a minha esposa. E ela pegou nas nossas mãos. E ela falou: olha, eu vou morrer, mas eu vou morrer crente. Eu quero que no meu velório só toque músicas evangélicas o tempo todo. E ela disse: quando eu fui para a igreja, eu fui procurando um homem de Deus. E a primeira pessoa que eu olhei lá na frente, que eu vi, foi o pastor Renato, mas ele não deu oportunidade para mim. E aí esse evangelista, ele acabou cedendo, sozinho, acabou caindo. E depois, quando eu fui na casa dele, eu bati na janela, eu pulei a janela da casa dele. Depois que eu tive relação com ele, eu tive um nojo.
Eu tive nojo dele. Aí a minha esposa falou, porque naquela hora ele deixou de ser um homem de Deus. E você foi com um movimento, com um sentimento maligno, você foi enviada naquele momento, foi enviada pelo diabo. Aquela moça, ela se converteu, nós a batizamos e a sepultamos. Eu nunca fiz um velório tão bonito igual aquele. Mas olha como ela veio para a igreja. Por isso, não é porque chegou na igreja, está uma semana na igreja, ele já tá até chorando na igreja, deixa chorar mais. Ele já, olha, mais um pouquinho, se o pastor apertasse, ele levantava a mão. Eu cansei de ver gente na igreja levantando a mão para namorar, e depois que conseguia o que queria, ele levantava a mão para dar tchau. Ah, mas as minhas amigas, meus amigos, você influencia ou você é influenciado? As filhas de Ló, elas moravam em Sodoma e Gomorra. E elas aprenderam lá aquela cultura e não seguiram os conselhos do pai. Quando a mãe morre e a cidade é destruída, elas acham que acabou os homens. E elas ludibriam o pai, elas embriagam ele para tirar a sensibilidade, o domínio dele. Quantas vezes, irmãos, eu enganei a minha mãe? Quantas vezes eu enganei minha mãe? Quantas vezes eu via minhas irmãs enganando a minha mãe? Esperava a minha mãe perder o domínio, dormir, e elas abriam a janela, casa de madeira, tinha tramela, abria a tramela, nem fazia barulho, abria a janela devagarzinho, tiblum, deitavam já trocadas, se cobriam. E depois, a maioria tiveram que casar grávidas. Olha o problema. Aquelas filhas de Ló geraram filhos que eram netos e filhos de Ló. Então, eu tenho como exemplo Daniel, como bom exemplo, tenho como bom exemplo José, eu tenho como bom exemplo Isaac, tenho tantos bons exemplos de gente que influenciou. Então, o mundo à nossa volta quer nos destruir. Cada um aqui é um ser único. Não houve, nunca houve. Olha bem para a pessoa que está ao seu lado. Olha bem para essa pessoa. Nunca houve. Diga, nunca houve. Nunca houve. Eu não tinha falado para falar, mas já que você começou a falar, então fala. Nunca houve. Mas nunca houve mesmo. Nunca houve mesmo. Não há e nunca haverá. Mas nunca haverá mesmo. Outra pessoa. Igual a você. Eu disse para um obreiro da igreja, eu cheguei nele e falou, o diácono Maurício, o dia que Deus me fez, ele estava em estado de graça. Ele falou, eu sei, pastor, eu tinha acabado de me fazer. Deus estava tão feliz em ter feito ele que me fez, ele falou. Mas você é único. Não tem outro igual a você. E aí, o diabo sabe disso. Só você que não sabe. Você não sabe quem é você. Nós temos dificuldade. Eu estava falando há poucos dias com um cantor que estava lá em casa. Eu disse para ele, olha, ele falou, porque você é superintendente, você sabe tudo. Você, eu falei, irmão, eu sei quem eu sou. Eu só não quero saber tudo que eu sou, para que eu não me torne arrogante e soberbo. Eu sei quem eu sou. Eu sei da onde eu saí. E eu sei até onde Deus já me trouxe. Daqui para frente é Ele. Deixa Ele. Eu procuro manter a pureza. Procuro manter-me fiel. Procuro influenciar. Sabe, irmãos, eu não sei se eu vou ser pregador de multidão, se eu vou ser pregador de grandes congressos, mas eu oro para que as pessoas que andam comigo, para que os obreiros, os jovens da igreja sejam. Eu até batendo palma, eu desafio, às vezes o ministério da igreja está cantando, aí o pessoal está assim, a minha esposa está assim, eu estou assim, estou num ritmo diferente. Eu até batendo com música, eu não entendo nada, mas os meus filhos cantam, a minha esposa canta, e na igreja tem tanta gente que canta, eu gosto de vê-los cantar e dou oportunidade. Gostaria que eles gravassem CDs, que viajassem, que fossem para outros continentes, para outros países, porque eu tenho desejo de ser bênção na vida das pessoas. Glória a Deus. O profeta Samuel,
pouca gente sabe que ele tinha uma mansão do tamanho dessa chácara, que até hoje os historiadores, os arqueólogos, perdão, estão fazendo escavações para tentar descobrir. Era a casa do profeta Samuel. Era enorme, era uma propriedade de aproximadamente de 15 a 20 mil metros de construção. Hoje lá tem uma igreja católica, uma mesquita e acho que uma sinagoga, funciona uma sinagoga. Sabe o que era? Eu perguntei, o que era aqui? Samuel tinha uma escola de profetas. Pode ver quando Saul vai, ele manda Saul ir para um lugar, naquele lugar que Saul vai, ali estava a escola de profetas. Depois Elias mantém essa escola. O mordomo da casa de Acabe, que recebia de Jezabel, sustentou 50 desses profetas, que era da escola de Samuel. Eliseu deu aula lá, tanto é que um dia Eliseu chega lá, ele estava passando crise, e alguém vai cozinhar, no dia, pega essa planta aqui, aquela planta era venenosa. No capítulo 18, Samuel vai abençoar Davi. Aí você vai estudar quem foi Samuel, irmãos. Samuel foi resposta de oração de Ana. Samuel abençoou Saul, enquanto Saul andou debaixo da bênção de Samuel, foram 20 anos de bênção na vida de Saul. Davi foi abençoado por Samuel. Olha quem foi Davi. Então, talvez Deus não te chamou para ser Davi, mas te chamou para ser Samuel, para influenciar outras pessoas. Talvez Deus te deu asa, não é para você voar, é para fazer sombra para as outras pessoas. Eu gosto muito daqueles textos que Deus fala para os reis de Israel: ó, eu vou fazer, mas não é por tua causa, eu vou fazer por causa do teu pai Davi. Então tem muitas bênçãos que você recebe, que você precisa procurar à sua volta a fonte delas. E tem muitas bênçãos que as pessoas vão receber, que será por tua causa. O importante é que nós sejamos o quê? Um instrumento, influenciadores e não influenciados. Deus te deu capacidade para pensar, para agir. Aquilo que os calvinistas detestam ouvir, que é o livre-arbítrio. Deus te deu condição para você arbitrar sobre a tua vida. Por isso que João, quando escreve sobre perdão, ele diz: ó, você, a tua consciência te acusar, maior do que ela é Deus para te perdoar. Então, você pode ser bênção na tua casa, você pode ser bênção na tua família, você pode construir, mesmo tendo errado, como Mica errou, como eu errei, como tanta gente errou, você pode reconstruir. Um dia, a minha filha Stephanie deveria ter uns 2 aninhos de idade. Nós chegamos em casa, ela estava ardendo em febre. E eu chamei o Silas, meu filho, eu acho que ele devia ter se ela tinha uns 3, ele devia ter uns 5, talvez 6 anos. Era depois do culto, eu cheguei em casa, minha esposa já tinha até dado remédio para ela, mas ele não sabia. E eu falei para ele: vem cá, meu filho. E ela estava deitada ali, eu falei: ó, o pai vai orar por ela e ela vai ficar boa. E eu pensando comigo, ou o remédio ou a minha fé vai dar resultado. Você vai conhecer o Deus que o Pai serve. Eu ungi ela, orei por ela. Minutos depois ela estava em pé correndo, para lá e para cá. Aí o Silas chegou em mim e falou: pai, eu falei: o quê? O que é, filho? Ele falou: quando eu crescer, eu quero ter um Deus que nem o Senhor tem. Influenciar, meus irmãos. Influenciar. Aí chegou um tempo da vida do Silas, acho que com 15 anos de idade, 14, 15 anos, esse menino, sabe, ele virou cross. Ele virou cross. Teve um dia que ele chegou em casa bêbado. Começou a tirar foto com latinha de cerveja e se bebesse, ficasse escondido, bebia e ainda tirava foto, colocava em Facebook para todo mundo ver. E nós oramos, os irmãos da igreja oravam, e eu falei para os irmãos da igreja: ó, quando os filhos de vocês erram, eu cuido deles, e agora é a vez do meu filho, eu espero que vocês me ajudem. Um dia ele chegou em casa e ele falou: pai, vem cá, pai, chega aí. Aí eu fui lá no quarto dele, sentamos na cama, eu falei: pode falar. Ele falou assim para mim: ó, o filho do pedreiro é pedreiro? Eu falei: não, filho. O filho do médico é médico? Eu falei: não é. O filho do professor, da professora é professor? Eu falei: não é. E por que o filho do pastor tem que ser pastor? Eu falei: mas alguém cobrou isso de você? Eu falei: primeiro, filho, o filho do pedreiro pode morar numa casa caindo?
Não. O filho da professora, do médico, pode morrer doente por maus tratos, sem cuidados médicos? Ele falou, não. O filho da professora pode ser analfabeto? Ele falou, não. Eu falei, o filho do pastor não pode ser pelo menos crente? Glória a Deus. Precisa ser pastor, mas pelo menos crente. Eu falei, eu ensino conceitos de vida. Olha quem é você. Olha quem você é. Olha esses meninos que você anda. Eles dariam tudo para estar no teu lugar. Um dia ele estava na quadra jogando bola. E era 8 horas da noite. E minha esposa falou, vai lá buscar ele. E eu cheguei lá e falei, Silas, vamos embora, filho. A gente já está pronto. Espera mais um pouco, pai. Eu falei, não, estou te esperando aqui. Vai embora agora. Anda logo. Está escuro. E a sua mãe vai mandar eu voltar aqui de novo. Eu não quero voltar aqui de novo, não. Vamos logo para casa. Aí ele veio bravo e fomos para casa. Aí no outro dia ele me falou que os amigos dele que estavam lá com eles, era ele mais 2. E um amigo dele falou, rapaz, ele foi reclamar. Aí o amigo dele falou assim, ó, eu sou criado pela minha avó. Eu queria tanto ter um pai que nem o seu, que fosse na quadra me buscar. E eu cheguei na minha casa ontem, meia-noite, e minha avó não falou nada. O outro falou, eu cheguei em casa, meu pai já estava bêbado, deitado, e minha mãe estava lá brigando com todo mundo. Ninguém nem sabia, nem perguntou onde eu estava. Eu queria ter alguém que nem seu pai, que se importa por mim. Então, a geração que nós temos é uma geração que pode fazer a diferença. Salomão estava preocupado com os jovens do seu tempo. Preocupadíssimo. Sócrates, não o jogador do Corinthians, mas o filósofo, ele disse que a próxima geração de jovens iria pôr fim no mundo. Eles estavam preocupados. Salomão preocupado, Sócrates enganado, porque a geração que nós temos hoje tem condição de botar fogo no mundo, mas o fogo do Espírito. O fogo do avivamento, de mudar vidas, de salvar vidas, de transformar vidas, de influenciar essa geração, de mudar a história. Você pode ir para a faculdade não para se perder, você pode ir para a faculdade para mudar. Quem aqui assistiu aquele filme Deus Não Está Morto? Não foi um jovem que fez a diferença? Foi ou não foi? Você pode fazer a diferença. Você tem condição para fazer a diferença. Cadê o Rodrigo? Está na hora de parar? Que hora que o almoço vai ficar pronto? Vai demorar um pouquinho. Outro dia eu preguei 2h30 porque a galinhada não ficava pronta. Pode pegar, professor. Não teve que pôr um garfo na panela, não? Então eu vou pedir para você fazer o seguinte. Você vai se levantar. Vai se levantar. E você vai escolher uma pessoa. Não tem nenhuma música aqui para fazer um solo bem melancólico. O pessoal não chora na mensagem, chora pela música. Boa, vai lá. Você escolhe essa pessoa e você vai orar por ela. Você vai orar por ela. Você vai ser fonte de bênção para a vida dessa pessoa. Quando eu cheguei na igreja, com 17 anos de idade, eu aceitei Jesus. No dia 13 de agosto de 1992, eu fui a convite de uma irmã minha, que também não era crente. E naquela noite eu aceitei Jesus. E quando eu cheguei em casa, a minha irmã falou assim para minha mãe: ó, esse aí agora é crente. E minha mãe mandou escolher entre ficar em casa e ser crente. Se você for ser crente, você vai ter que sair dessa casa. Ela me tocou de casa. Mas eu nunca fui muito obediente, eu não saí de casa. Eu tive a alegria de ver minha mãe sendo batizada nas águas em 2001, dia 8 de dezembro de 2001. Glória a Deus. Eu só não tive condição de fazer o velório dela em 2003. Mas tive condição de vê-la morrer crente. Quando eu fui casar, a minha família não aceitava a minha esposa. E a conversão da minha mãe e da maioria das minhas irmãs eu devo à minha esposa. Obviamente que a Deus, primeiramente, mas a minha esposa, que de rejeitada, ela conseguiu ganhar o coração de todos naquela casa. Ela conseguiu influenciar. Ela conseguiu levar minha mãe, conseguiu levar minhas irmãs. Ficou responsável pela alma delas. Porque influenciou. Jovem,
19, 20 anos de idade, ela fez a diferença na minha vida, fez a diferença na vida da minha família. Eu procuro tratar minha esposa, ela não é a mulher mais bonita do mundo, só do meu mundo. É a mulher mais amada do meu mundo, porque ela influenciou a minha família e a minha vida, soube fazer a diferença. Minha mãe teve preconceito por causa da cor da minha esposa, que é jambo. Deus deixou um pouquinho mais no forno. Em mim foi posto muita farinha, por isso que eu fiquei mais branquinho. Então você pode mudar a história da tua família. Amém. Não se amolde com esse mundo. Não se amolde de acordo com a vontade de Deus, com os planos de Deus, com os projetos de Deus. No ano de 2009, a minha esposa, era dia 12 de janeiro, eu reuni toda a diretoria, os obreiros da igreja, líderes de departamentos, e eu disse para eles: nós estamos encerrando a campanha dos 12 dias de clamor. Mas Deus colocou no meu coração que haverá uma luta tão grande, maior do que as minhas forças, maior do que a minha fé, maior do que a minha vida, só não é maior do que o meu Deus. Aí os irmãos disseram: pastor, isso é inveja, porque a nossa igreja estava em ascensão na cidade. Isso é inveja, isso aí é olho gordo, isso é aquilo outro. No dia 14 de janeiro de 2009, nós estávamos no supermercado e a minha esposa caiu, passou mal. Eu achei que era a pressão dela que tinha baixado. Eu pedi um copo de água com sal e um rapaz falou: não, vamos chamar a ambulância. E quando chegamos na Santa Casa, a pressão dela estava 24/17. Eu falei: não foi dessa vez. Eu fiquei viúvo. E pensamos que fosse coração, tantas coisas, na verdade era uma depressão terrível. Uma mulher cheia de vida perdeu o gosto, o prazer pela vida, perdeu o desejo de viver. Era um dia de sábado, eu estava na minha casa, eu estava lavando louça, e o Espírito Santo disse: vai lá olhar ela. Eu cheguei no quarto, ela estava deitada, eu pus a mão do lado do travesseiro para sentir se o Espírito Santo colocou assim: ela quer morrer. E eu pensei: ela vai se matar. Eu pus a mão no travesseiro para ver se não estava molhado, o quarto estava escuro, se não estava molhado de sangue. Eu falei: é coisa da minha cabeça. Voltei para lavar a louça. Passou um momento, o Espírito Santo de novo disse: vai lá. E eu voltei lá a segunda vez. Nisso aí o meu filho falou assim para mim: pai, eu preciso ir para o ensaio. Eu moro longe da igreja, graças a Deus por isso. E eu levei ele para o ensaio da Jubrac. Quando eu voltei, eu fui terminar de lavar a louça. Não é que tinha muita louça, aqui eu sou lento para lavar. O Espírito Santo disse: vai lá. Quando eu cheguei lá, ela estava desacordada. Ela tomou 4 comprimidos, mas as cartelas eram os últimos 4 das cartelas. Eu achei que ela tinha tomado tudo. Aí eu chamei o resgate, levamos para a Santa Casa, fez uma lavagem estomacal, colocou carvão ativado. Eles não sabiam quantos comprimidos ela tomou. Eu levei as cartelas, falei: deve ter tomado tudo isso. E como eu falei: é isso aqui, ó.